momento da missão é o momento da gente revisar, para quem é novato, e tem algumas pessoas que não conhecem Nívia. Nívia está estudando a Bíblia, né? Está com a ficha feita, e ela está sendo curada do problema que ela estava já, não andava, não dizia coisa por coisa, né? Fica em pé aí. Fica aí para eles. Você agradece? Agradeço por tudo, porque eu estou aqui por causa de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a Jesus. Sempre que tem pessoas novatas, a gente faz uma classe especial, às vezes eu levo o Luana, o Cleito, você tá. Eu levo o Luana e o Cleito, eu levo os que estão aí estudando a Bíblia. Quando está vindo tomar conta aqui da classe de adulto, eu pego os novatos e vou uma classe especial. Mas como a lição dessa semana, a lição desse trimestre é uma lição tão especial para o novato, um assunto tão leve, tão inicial, nós vamos estudar juntos aqui, uma classe só, certo? Essa semana, irmãos, nós estudamos a lição número 5, que fala exatamente como nós devemos estudar a Bíblia. Como nós devemos estudar a Bíblia? Fechando os olhos e abrindo e botando o dedo e querendo que aquele dedo fique na palavra que seja a resposta de Deus. É assim que a gente estuda a Bíblia? É assim que vocês querem estudar a Bíblia? Ora e estuda com consciência, assunto por assunto, tema por tema, verso por verso, livro por livro. Tudo bem. Então a lição dessa semana diz o verso para memorizar, o verso que a gente lê todos os dias, é Isaías 55, versículo 11. O que é que diz lá? Você tem a lição? Diz lá nesse verso. O que é que diz lá? Deus diz que a palavra dele não volta para ele vazia. Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, o que Deus deseja, a sua palavra executa. Ela atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem um propósito e ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Amém. Nós já vimos aqui no início da escola que a palavra é viva e capaz de transformar. A palavra é viva e tem poder para transformar. Então, o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender a estudá-la. Quem não lê deve aprender a ouvir. Porque a promessa é para quem lê, mas também a promessa é para quem ouve. Viu, irmão Dedé? Aqui na nossa igreja tem um irmão, ele agora está congregando lá no Finlândia, ele é analfabeto total, não sabe ler nada. Só que quando a gente passa uma mensagem e faz pergunta, ele responde mais do que as pessoas que lêem. Ele tem sabedoria acumulada só em ouvir. Então, ouvir. E quem trabalha com ele sempre testemunha Quem trabalha com ele, toda vida ele prega o evangelho sem conseguir ler o inglês. Então, ele prega, ele traz gente para a igreja. Deus está dizendo aqui, nesse verso, que a sua palavra cumpre o propósito dele. Ele cumpre o seu propósito através da sua palavra. Ele ler, ele ouvir e guardar. O que adianta eu ter boa leitura e eu ler muito se eu não guardo, se eu não obedeço, se eu não posso, se eu não me aproprio do poder da palavra, se eu coloco em prática? Não há transformação. Pois é, não há transformação. Só acumular sabedoria. Agora, pare um minuto e pense no valor de uma Bíblia. Olha, essa semana não foi coincidência, tenho certeza que não foi coincidência, foi uma providência de Deus. Foi para me dar uma lição. Eu fui arrumar lá atrás, no quartinho de dispensa que tem lá atrás, quarto muito uso, de dentro da casa. Tem de tudo. Tem de tudo, eu acho. Não tem dinheiro, mas o resto é tudo. Olha lá, talvez tenha. Tudo que você quiser. Se não tiver naquele quartinho, Se você quiser
quiser fazer um acampamento, tem panela de todo tamanho, Verdade. capacete para emprestar, Panela, capacete. tem roupa para doar, tem lençol Roupa, dele. lençol, calçado, Ainda tem que comer. livro. Meu Tudo. Deus. Dá pra pessoa morar lá sem pagar tudo. Sapato. Bem, aí eu inventei de arrumar um dos armários velho embaixo do coelho. Irmãos, para minha decepção, para minha contrição, para o meu constrangimento, eu achei 16 Bíblias. Está lá em casa, quem for lá em casa hoje pode olhar. A pilha de Bíblia que eu fiz, fora as 10 ou mais de 10 que a gente usa na diária, porque eu tenho uma para estudar meus estudos, tenho uma que eu uso para pregar, tenho uma que eu uso para dar estudo bíblico, tem uma que fica aqui que não vai lá em casa. Irmãos, eu recebi de Deus. E você esqueceu as 4 que estão lá no meu. E Essa essa daqui, daqui que eu as uso. coisas pessoal dela são 4. Davi tem menos 8. Fora aquelas 16 que eu encontrei naquela. Gente, Deus falou comigo sem dizer nada. E a lição perguntou para mim: quanto vale a Bíblia? Onde eu estaria hoje se não fosse a Bíblia? Quanta gente, irmãos, quantas pessoas nunca tiveram contato com a Bíblia? E lá em casa tem uma montanha de Bíblia, irmãos. Uma montanha, para encher o carro de mão de Bíblia. A pergunta da lição é: qual é o valor de uma Bíblia para mim? Só um detalhe, irmãos. Aqui na Igreja Adventista ninguém compra Bíblia. Todas essas Bíblias nós recebemos gratuitamente. Todas essas Bíblias. Lá em casa está entulhando. E na casa de todos os líderes, na casa de todo crente. Ninguém tem só um, ninguém. E nos lixões é só 5 anos. Angelina, quando passa, Angelina tem, aqui agora, abri um parênteses. Angelina, o maior lazer, o melhor momento de lazer que ela tem é passear entre os recicladores do lixo. Ela vai lá e ela traz sacos, caixas de material da igreja que é jogado no lixo. Ainda mais com o nome dos irmãos. Sei que foram os Bíblia, irmãos que jogaram. Um grande conflito, envelope de dízimo, lição de escola, você vai tudo que você imaginar. Livro de mordomia, no lixo. tudo sem mandar. Irmãos, eu estou falando aqui tem visitas, né? Que nós temos, Lívia vai, não importa não, Lívia é minha, com ela eu não tenho, com ela eu me acerto. Ela tem que aprender a apanhar, porque senão ela não vai ficar comigo. Gente, o que Deus vai fazer com esse povo da Bíblia? Se esse povo da Bíblia não valorizar. Sabe o que a lição pergunta aqui? Pergunta assim: se a Bíblia fosse uma árvore e os galhos dessa árvore fosse o tempo que você se demora estudando ela, será que você teria sombra para colher o cansado, para refrigerar aquele que vem angustiado no calor, na sequidão desse mundo? Se a Bíblia fosse uma árvore e eu sou responsável para que ela fique frondosa, que tamanho seria a sombra da minha árvore? Olha como a lição é profunda, simples e profunda. Quanto tempo você demora estudando a Bíblia? Quanto tempo você demora no TikTok, no Kawaii, não sei das coisas? Que árvore você está edificando nessa vida? Para quê? Para quem? Quanto tempo você demora na vida? No dia de domingo, que foi no dia 26, nós estudamos sobre prioridade. Agora eu quero que vocês falem. Já fiz minha abertura aqui, já me coloquei aqui no chão. Agora eu quero que vocês falem. O que é prioridade? Quem sabe o que é prioridade? Vocês têm Leonessa e Angelina? Tony. Prioridade é uma coisa que você coloca em Primeiro, né? Já está dizendo prioridade. Tem outras coisas. Inclusive, os sábios dizem que a palavra prioridade não deveria ter plural. Mesmo que exista, é igual papisa. Não tem papa mulher. Existe a palavra na língua portuguesa papisa, mas ela não é colocada. Então, prioridade
talvez diga que no plural é prioridades, mas na verdade prioridade é a coisa que você coloca em primeiro lugar, só tem uma. Não tem como você ter prioridades, é uma. Prioridade é Quem assim tiver em mesmo. segundo lugar, por exemplo, digamos que minha prioridade é acordar e orar, depois estudar a Bíblia, depois louvar, depois subir para o Zoom. A prioridade então é A orar. prioridade é orar. Se eu me acordo e a primeira coisa que eu faço é abrir a Bíblia, minha prioridade é ler o verso bíblico. Depois de orar, depois de entrar no culto, depois de louvar, de fazer qualquer outra coisa. Então não dá para ter 2 ou 3 prioridades. Isso é isso que eu já está explicando. Prioridades. Não, prioridade. Que é a priori, por exemplo, Léo e eu sabemos bem dessa expressão que é usada, né, na educação, na justiça. A priori quer dizer em primeiro, que é a palavra que vem, né, da hora. Então prioridade vem de primeiro. Só é uma coisa. Eu sempre digo assim, uma coisa que você já falou assim, mulher, tive tempo, mulher de lá de sua casa, mulher não tive tempo de Tem. Se quiser, tem, não tem, não tem. Mas se você quiser, você tira o tempo e vai. Porque quando você está preso, você não vai, não. A pessoa está aqui, você está aqui. Aí quando eu vou fazer uma visita, eu vou dizer assim, você não tem tempo. Verdade. Olha, tem gente da igreja, isso aqui, essa lição não é para o povo de fora. Por isso que eu parei de dizer, de falar assim, de dizer que eu não tenho tempo. Eu me vergonho quando eu digo que eu não tenho tempo. Eu tenho. Se eu quiser, eu vou visitar, fazer o que Quando a gente Tem gosta, quando duas a gente coisas que eu quer, digo para a a gente vai. Angelina, que a Angelina é a pessoa que mais me conhece nessa vida. Eu digo para ela, Angelina, nem eu tenho falta de tempo e nem eu me esqueço de nada. São 2 desculpas que eu uso quando eu não quero fazer. Eu digo, eu me esqueci. É tanto que eu não me caso esqueço quando você daquilo diz que eu que esquece, a quero. gente diz que é enrolação sua. Eu esqueci do Então, assim, eu não digo que a Angelina me esquece. Então, tem gente da igreja que não vem para os cultos porque está cansado, porque está calando o dedo, porque trabalhou demais, porque vai tomar um remédio, porque está cansado, vai dormir. Fazer a janta. Vai fazer a janta. Não vem para a igreja, mas vai para o hospital passar 15 dias. Às vezes querem ou não querem, ele vai, né? Recomendou que você não fosse, por causa que tem muitas doenças infecciosas transmissíveis em casa. Gente, mas você sabe ir para a igreja. A igreja você tem tempo. Isso é prioridade, né? Todo dia não, diga assim, vou todos os cultos. Pois é. Pois é. A lição de domingo diz que nós precisamos encontrar tempo. Está pior ainda. Agora ele lascou, né? Aí lascou. Quando está doente não falta no trabalho, mas vai para a igreja não pode porque está doente. A doença só é grave quando está na igreja. Gente, Deus está vendo, Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Não. Às vezes você mora bem pertinho da igreja, para a UPA é muito mais longe. Mas vai para o Rio. Você pode ir para a UPA. Não vem para a igreja, tem que vir a pé nem paga, aí vai para o pagão, porque está lá o Então, isso é prioridade. tem que pagar, né? Isso é prioridade. Prioridade é aquele que a gente coloca em primeiro. E outra que eu digo sempre, quando eu morrer, alguém vai lembrar, eu por mim, o culto de sábado começava às 7 da manhã. Porque todo mundo que trabalha e que o menino vão para a escola de 7 horas da manhã está lá. Eu de 7 da manhã estou lá no 9h30. Todo mundo tem filho pequeno, vai para a escola de 7 horas da Mas não manhã. chegou o horário das coisas, não. Não deixei assim. Porque que começar às 9 horas de escola sabatina tá bom, as pessoas acordam, o seu café da manhã. Lá no toma seu pão,
Quando nós paramos, bem no meio da lição, quando paramos para contemplar a beleza do caráter de Deus e a forma como Ele agiu ao longo da história, nosso amor por Ele cresce. Nós queremos que no domingo, bem no meio, quando paramos para contemplar. Então, irmão, quanto mais tempo você passar com a Bíblia, mais você vai desenvolver a intimidade, mais você vai conhecer. Jesus disse lá em João 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste. Vida eterna é conhecimento de Deus. Quanto mais tempo você passar com a Bíblia, mais você conhece, mais você é salvo. Então, aqui no domingo, deu umas dicas como a gente melhorar o estudo da Bíblia. E eu fico pensando assim, a gente tem aquela janela lá, né, a 1040, fica ali acima do Equador, aqueles países, Norte da África, Ásia, também tem aquela parte lá superior, eu não lembro o nome, que muitas pessoas são impedidas, né? Não podem falar. Fazer uso da Bíblia, porque ali existem os regimes totalitários, que as pessoas elas ainda não alcançaram o Evangelho justamente por questões de cultura, de religião, né? E eu fico pensando, talvez a sede que algumas daquelas pessoas têm, né, de conhecer o livro. E a senhora falou aí que na nossa igreja é muito mais assim, eu não sei porque se eu falar assim eu estou sendo julgando um pouco, mas talvez seja até o reino de Deus mais fácil alguém salvar-se a Bíblia do que alguém que tinha a Bíblia por não ter feito o uso devido. É triste saber que a palavra de Deus se encontra no lixão, né? E todo aquele material que edifica, porque eu acho que não tem uma igreja maior que tenha, ou seja, não tem uma igreja que tenha um acervo maior do que esse que nós temos, né? De poder se apropriar dessa palavra e aprender com ela. E eu fico dizendo, misericórdia, Senhor, porque a senhora disse assim, o que Deus vai fazer com o povo da Bíblia? E eu não posso, eu lembro que num dos nossos encontros, Davi chamava atenção para isso, né? Ele foi usado pelo Espírito Santo, para dizer que a gente acabe de estar apontando para os irmãos, porque muitas vezes eu posso. Para as pessoas de fora, os irmãos, porque muitas vezes a gente está com a palavra ali, né? Está com o conhecimento. E parece que quanto mais próximo dele, mais distante de Deus, né? Enquanto outros talvez estejam distantes dessa palavra, mas estão em conexão com o Senhor, porque também o Senhor, a própria palavra diz que Ele vai nos julgar de acordo com o conhecimento que nós adquirimos. Tem aquele hino que o auxiliar da escola sabatina indicou que a gente cantasse nisso, Davi, a Bíblia que eu tanto anelo. Existe uma história sobre aquele hino, quem escreveu aquele hino foi um preso. Alguém pregou para ele lá dentro e ele ficou sedento de conhecer a palavra. Então ele escreveu aquilo ali para a família dele. Aquela letra que virou um hino, né? Dá-me a Bíblia, que meu guia seja. Então alguém pregou para ele, ele ficou sedento pela Bíblia. Ele pediu a família uma Bíblia e virou um hino. Então que o Senhor tenha misericórdia, né? De todos nós. As pessoas que estão lá no fundo de manhã, quando nós temos um culto matinal, um culto diário, às 5h30 da manhã, e as pessoas que estão lá nesse culto, que estão acompanhando o estudo de Apocalipse, nós já vimos 7 igrejas e hoje vimos o trono de Deus. Quem está nesse culto já percebeu que é preciso querer a palavra, é preciso sentir sede. Deus diz assim, nesse capítulo 55 de Isaías, Deus diz assim, todos que têm sede, venham, compre de graça, beba de graça. Isaías, né? Isaías 55.
Quem tem sede, venha a mim e beba de graça. Compre sem dinheiro, sem preço, pão e água. Água e pão. Então, irmãos, nós temos que desejar a Bíblia assim como nós desejamos. Não, ele fala vinho e leite também, ou seja, coisa mais, que na época era mais preciosa. Partindo agora, deixando essa área do alimento espiritual, que é a palavra, para a área física, que é o alimento diário, irmão, você pode gostar. Eu não vou nem perguntar o que é a coisa que você mais gosta de comer. Mas todo mundo tem uma preferência pelo alimento. Gosta muito, como todo dia no jogo. Tem uns que gostam muito de arroz da terra, outros gostam muito de cuscuz, outros gostam muito de comer peixe, outros gostam muito. Aquela comida que você gosta muito, experimente comer muito, todo dia, muito tempo, assim, no jogo. Então, no estudo que nós temos lá no Zoom, lá no estudo do Apocalipse, na carta lá do céu, que é a carta do tempo do fim, que é a igreja, a carta que representa a igreja do tempo do fim, Jesus diz que nós, do tempo do fim, estamos ricos e abastados, E achando que de nada temos falta. achamos que não precisamos de nada, porque o lixo, principalmente o lixo de Panguaçu, irmãos, é um lixo rico de verdades bíblicas. Todos os lixões de Panguaçu são recheados com literatura da Igreja Adventista, mais do que a sua, na proporção. Sabe por quê? Irmão, mas se for para salvar pessoas, que vá para o lixo. Olha, Se for para salvar, porque de repente alguém pode tirar uma Bíblia dali e aquela Bíblia, né? Porque Deus também tem uma forma de trabalhar que subverte essa lógica humana. O Né? verso Se de for Deus para diz assim: salvar. minha palavra não voltará vazia. Até do lixo ela pode salvar. Só que comparando Açu com Ipanguaçu, a proporção de habitantes dessa cidade com a proporção de habitantes de Ipanguaçu, lá tem mais adventistas do que aqui. Porque lá tem pouca gente e os adventistas de lá já abasteceram a cidade inteira, fazem isso todo ano, com folhetos, livros, evangelismos, trabalhos, Os livros missionários. nos lixões daqui, nos lixões daqui, também se encontram materiais adventistas. Mas é uma proporção bem menor do que Panguaçu. Panguaçu é de monte. O grande conflito, como eu já disse, lição de juvenil que não foi nem usado, lição de adulto que não foi usado. Gente, Panguaçu produz lixo de salvação. Muito, não é pouco não, é muito. Então, olha o que é a lição de domingo. Eu passo meia hora lá. Eu chego em casa, vou de lá, Você vai ter uma rua de dizem que material. toda casa tem um doido. Mãe, não tive como deixar esse material lá. Dizem que toda família tem um doido. Pois Angelina, já que ela está aqui. Angelina, quando não tem aula, sabe onde ela vai? Buscar salvação no lixo. Sim, aí deixa eu dizer. Naquele dia eu orei, Senhor, me dê a oportunidade para testemunhar. Aí beleza. Aí, de uma hora mataram uma pessoa lá, quase em frente à escola, aí todo mundo branco com essa parede, todo mundo em choque, a direção fechou a escola, vamos todo mundo para casa, aí no lixão. Uma hora da tarde. Escutar aí para Deus, Só o quê? como é que uma pessoa Vai testemunhar que no lixão. trabalha 2 expedientes, de segunda a sexta, no sábado trabalha o dia todo na obra, no domingo o dia todo com mais de 250 blocos de nota de prova para corrigir, de caderno, plano de aula. Ela não tem tempo de nada. Eu trabalho em 2 escolas com não sei quantos alunos, não sei quantas séries. Como é que uma pessoa dessa, na tarde que não tem aula, por que ela não vem para casa? Porque toda a família tem um doido. Só um doido faz isso. Deixa eu contar. Cheguei lá, tinha 2 homens catando. Um, inclusive, trabalhava para o outro. E, boa tarde, tudo bom, beleza. Aí começa a conversar ali um junto do outro. Aí eu digo, o senhor recicla tal coisa? Vai pregar. Aí ele pergunta o que eu reciclo. Não reciclo nada, eu só para espairecer a cabeça. Eu gosto de livro. Se você encontrar algum livro aí, recorda para mim. Aí pronto, aí a senhora me comprava um livro. Olha, livro para a senhora aqui. Eu digo, eu sou professora na escola.
E aí, de longe, eu vi uma revista adventista, revista aquela do ancião, revista adventista. Aí eu, eita, tem um material da minha igreja aqui. Ele diz, agora eu lembro de você. Você é daquela igreja, lá perto da Bueira, perto do Hospital Regional, de frente à Vila de Mozart. O homem conheceu na hora, não dizia, eu sou cunhado de Marco. Pronto, aí eu era juntando, fazendo um monte assim. Revista adventista, livro missionário, livro Bênção Sem Medida, de Ellen White, o livro do Grande Conflito, uma única, 2 Bíblias, lição da situação batida de umas 10, um monte de coisa, tudo limpa. Eu digo, eu vou preencher essa lição tudo de novo. E juntando, e conversando com. Aí pronto, aí puxamos o assunto da Bíblia, aí contei o nascimento de Jesus. Sim, E aí falei da Bíblia. Chegou o outro que trabalha para ele, que testemunhando, falando de Deus. Aí eu disse, eu já fui crente, mas eu estou afastado. Eu disse, pois volte. Aí ele quis confirmar que não era o nome da igreja, porque na época aqui que ele vinha para cá, a igreja estava em construção, não tinha nome. Né? Não tinha ainda placa, eu digo, só adventista, eu era da Ministério Madureira, não sei o quê. E aí a gente olha, volta para Cristo e tal. E aí eu chamei ele para visitar, que ele mora no futuro, conhece Isaías, conhece Meire, mora no Paraty. E aí o outro é de Itajá, e eu falei sobre o Rodolfo, falei sobre o Toninho, sabe? Ele é reciclador. Aí sempre tem outra pessoa mora, eu já digo, procura o Rodolfo, procura o Toninho, procura a igreja adventista, pronto, deixei os caras já. Aí ela foi, de qualquer forma, Deus usa até os doidos. Porque ela passou a tarde pregando para esses homens. Deus seja louvado. Aí quando eu terminei, fui visitar um casal que está doente, e que o marido, o homem, teve um AVC, e no mesmo tempo que ele estava morrendo com AVC, a mulher foi descoberta um câncer. E eles ficaram lá, no hospital, lá em Mossoró, um morre de um lado, outro morre do outro. E nunca tínhamos visitado desde o início do ano que eles estão doentes. E a família do cara, nós já fizemos um culto lá na casa deles, que é vizinho, esse pessoal mora no encosto ali daquela cerâmica lá de cima. Sim, Batista e Socorro. E a família de Batista é tudo adventista, é Andriele, Rosângela, Elisângela, Cláudio, todo mundo. E a gente já fez culto lá. E aí o Espírito Santo me lembrou, ei, passe lá. Aí eu passei lá. Aí eles deram apoio a um homem que perdeu o irmão, e ele era muito ligado ao irmão, e ele me contou chorando, esse homem que estava lá, que disse, graças a Deus que João me acolheu. E eu preguei para ele, o homem chorou, chegou as lágrimas caíram, contou que ele tinha acabado com tudo, ele entrou na bebedeira, bateu o carro do irmão e não tinha onde morar, e João Batista aceitou ele lá. E ele é como se fosse um caseiro lá. E ele contou, olha, João e Socorro estiveram muito mal, mas estão se recuperando. Eles foram lá e a Sul ligou para ele, com todo viva voz. Eu falei com eles chegaram lá e eu orei com esse pessoal lá e eles disseram, volte aqui, venham nos visitar. E aí eu vim para casa tão feliz, tão feliz. No lixão virou uma tarde missionária. Deus se louvar, aquela sabe. E aí a gente vai lá, viu? Fazer outro culto lá. Vamos fazer aqui amanhã, vamos amanhã. Vamos amanhã. Ó, gente, agora vamos para cá, vamos voltar para cá. Bem aí na lição do domingo aí, que tem a comissão, diz algumas sugestões de como a gente melhorar o estudo da Bíblia. Número 1. Vocês estão aí? Sim. Número 1. Peça a Deus que desperte esse desejo em você. Quem deseja fazer essa oração agora? Olha. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aos Teus pés, Senhor, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, a nossa necessidade extrema, Senhor, de conhecer o Senhor como nosso Deus, conhecer a Tua Palavra e qual é a Tua vontade para a nossa vida. Eu quero, em meu nome, em nome de cada um dos que estão aqui, Senhor, te pedir que desperte em cada um de nós, em mim, primeiramente, o desejo de a cada dia mergulhar fundo na Tua Palavra, para garimpar como aqueles garimpeiros lá da Serra Pelada, cavando, fazendo um buraco profundo para buscar as pepitas de ouro que vão enriquecer a vida dele e de sua família. Na Tua Palavra, Ellen White diz que é uma mina de ouro a Tua Palavra. Cada vez que nós mergulhamos nela com atitude de reverência, humildade e disposição para aprender e de obedecer,
nós descobrimos ali versos que já lemos muitas vezes, mas que não tínhamos visto com aquela ótica, porque o Teu Espírito Santo abre a nossa mente e nos dá vislumbres da eternidade para cada um que busca com sinceridade. Podemos, Senhor, que todos os dias de manhã o Teu Espírito Santo nos cutuque lá na nossa cama, na nossa rede, formiga lá na nossa rede, nos acorde, balança o punho da nossa rede, sacuda, rebola a gente no chão e diga: vai estudar a palavra de Deus, vai buscar onde tem recurso para que você, na hora que faltar tudo, você viva pela fé. Eu quero isso para a minha vida e creio que cada um dos irmãos que vão dizer amém querem isso também, em nome de Jesus, amém. Amém. Número 2. Entregue o seu tempo a Deus. Primeira coisa é o quê? Pedir que Deus coloque minha vontade. Desejo pela palavra. Segundo, entregue seu tempo a Deus. Todo mundo tem uma vida corrida, todos, menos eu. Eu sou a única pessoa que eu conheço que não tem uma vida corrida. Eu sou a rainha do meu tempo. Faço o que eu quero no meu tempo. Mas eu conheço pouca gente que tem esse privilégio. Então está dizendo que entregue seu tempo. O que você faz quando você está desocupado? O que você faz quando você se deita para relaxar, descansar? Está dizendo, entregue seu tempo a Deus. Tem alguém aqui que quando está desocupado pega o celular e fica só exercitando o dedinho, fazendo ginástica de dedo, assim. Ore agora e peça a Deus que você aprenda a aproveitar seu tempo. Mas não faça oração longa, não. Diga assim: Senhor, que eu possa aprender a aproveitar o meu tempo. Em nome de Jesus. Número 3. Busque a Deus mesmo quando você não quiser. Mesmo quando você não se sentir vontade. Abra aí a Bíblia em Salmo 46, verso 10. Quem sabe de qual esse verso? Aqui é Salmo paz 46, verso e 10. saber que eu sou Deus. Se aquietem, deixe de estresse, deixe de aiaiá, deixe de correria. Reconheça que eu sou Deus. Você está vivo, porque eu sou Deus e estou aqui com você. A Bíblia diz lá no Salmo que se Deus olhar de lado, a gente morre. Salmo 46, 10. Eu quero que vocês aprendam em memória. Se estressarem, principalmente. Principalmente os estressadores. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabia que tem gente que não pode ficar quieto, não aguenta, não suporta? Sou exaltado. Não, sou exaltado. Tem gente que vai para o viagem e esquece a Bíblia e ela fica lá para sempre. Tem gente que vai à igreja, esquece a Bíblia, passa a semana sem a Bíblia, esqueceu. Gente que só tem irmãos. Se a gente não Vai para um lembrar, pequeno grupo, esquece a Bíblia. conversa, sorri, brinca, participa da dinâmica, come, ora, vai embora, é como fica. Agora, se esqueça do celular, mas não volta. No meio da estrada, não. É um assim. Quem é pecador que faz isso? Levanta a mão. Não, eu não esqueço. Eu não faço. Eu dou graças a Deus quando eu consigo passar uma manhã ou um dia sem precisar. Eu nem falo para buscar celular e não esqueça a Bíblia. E às vezes a Jéssica fica com muita raiva porque ela diz assim: liguei que só, mandei mensagem, você não olhou, eu estava fazendo o quê? Não estava fazendo nada. É assim, eu Se for para ouvir louvor, eu passo o dia todo conectado. Mas fala. quando nós não tínhamos os dispositivos, a gente não era tão dependente dele. Quem é da área de educação ou saúde aqui, a gente sabe, ou qualquer área mesmo. A gente tem agora uma certa dependência, porque tudo Não é acontece. só até sexta-feira, não vem para conversar de Bíblia. Não, deixa só até a sexta. Deixa só concluir aqui o pensamento. Na semana há muita dependência, mas eu assim, fiz um voto a Deus. Eu disse: ó Pai, me tira das mídias do teu santo dia, né? Aí eu estou conseguindo, sabe? Amém, glória a Deus. Conseguindo. E pronto, ontem uma coisa que
que eu tive desejo foi de fazer uma síntese da meditação pôr do sol. Aí eu disse, mas eu vou fazer uma síntese e ficar com a síntese? Aí eu digo, eu vou jogar lá no grupo. Eu acho que alguém viu, né? Então copiei, fiz lá a síntese e coloquei. Então assim, eu digo para o pai, se for para eu usar o aparelho para a obra dele, se for para conversar com alguém, para ligar, está permitido, que ele me Olha, permita. essa coisa do celular é o dinheiro. Fora isso, O celular é uma bênção, ele é útil e necessário. O dinheiro também é uma bênção, é útil e necessário. Tem gente que pensa que foi mal ensinado e tem gente que pensa que é pecado pegar dinheiro no sábado. Não é pecado pegar dinheiro no sábado, tanto que a gente vem para a igreja e Cristo é pecado para nascer. O sábado é o dia da gente pegar dinheiro. O celular também é uma bênção e deve ser usado no sábado. Agora, como é que eu estou usando o celular no sábado? Por exemplo, de manhã eu quero que você olhe o celular no sábado. Porque eu vou dizer para você, vai buscar fulano, vai trazer, entendeu? É para que você usa o celular no sábado? Tem o culto matinal, né? Tem o culto matinal. O culto matinal ainda mais no celular. Aí quem não sabe, por exemplo, um aluno, um colega de trabalho, vê que você está conectado, pensa que você está conectado à disposição do trabalho, não é? Você está conectado adorando a Deus. Então, irmãos, Deus sabe as intenções do coração de todos nós. A Bíblia diz que Ele sabe o que a gente pensa antes da gente pensar. Ele conhece cada célula do nosso corpo, Ele sabe as nossas intenções. O que nós estamos falando é que se a gente não tomar freio, não usar o freio de mão da nossa vida, nós vamos nos perder com a casa cheia de vida. Prioridade. E aí o número 3 diz assim, busque a Deus mesmo que você não sinta vontade. Por quê? Quando você está doente, você toma remédio sem querer. Toma ou não toma? Quem aqui acha bom tomar injeção? Você ama tomar injeção? Mas quantos aqui já tomaram injeção? Pois é. Por que que toma? Por que que toma se não gosta? Então a palavra de Deus é mais poderosa do que o remédio que a gente toma porque está doente. Porque o maior problema da humanidade não é a enfermidade física, é o pecado. O pecado é a maior doença, e o remédio é a palavra de Deus. amém. Então eu não estou com vontade, não vou ler agora não. O Espírito Santo fala na mente assim, estude a Bíblia, repita aquela mensagem, revise aquela mensagem, faça o que a missão diz. O Espírito fica só falando na sua mente. E na minha. A Bíblia está bem ali, bem pergunta. Mas você, não, não está tão interessante isso aqui. Vai ficando, vai passando o tempo, vai surge a necessidade de você ir agir. Você vai agir em alguma coisa na sua vida que já passou da hora de você fazer aquilo. E a Bíblia está lá esperando. E junto com ela, sabe quem está ali? Jesus esperando. Então quem não sabe ler, bota para ouvir. Porque se não se alimentar da palavra, vai ficar fraco. Deus, eu acredito que Deus, Léo já disse isso aqui outra vez, que Deus permite o desenvolvimento da tecnologia também para que a sua palavra seja divulgada, porque pessoas, né, como o irmão Dedé, como o Isaías, como muitos que não tiveram oportunidade de aprender a ler, eles podem ouvir no celular, Sim. né? Mas agora abra mais um texto, Salmo 27, verso 11. Pode ler. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deus está dizendo, no fundo do meu coração, eu desejo. Não, é Davi que está dizendo, ao meu coração me ocorre. Davi está dizendo, ao meu coração, no fundo do meu coração, desejo. Eu buscarei. O mesmo verso ele não confirma que vai buscar, não é? Buscar, ele diz que vem aquela voz, aquela coisa, buscar é a minha presença. Aí, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Deus fala a nós, através da nossa consciência. É. E aí nós respondemos através da nossa atitudes. Veio ao meu coração, é a mesma coisa. Veio ao meu coração, Deus dizendo, busca a minha presença. Buscarei, pois, Ele Senhor, a tua respondendo presença. também. Buscarei, Senhor.
Somente o Espírito Santo pode guiar o estudo da Bíblia. Então, como é que o meu estudo da Bíblia pode se tornar profundo? Diz aqui: leia e escreva. Estude a Bíblia como os pioneiros faziam, com o caderno lá e o lápis. E você escreva e você leia. Responder as lições da escola sabatina já é um bom Responder exercício. já é um bom processo. Quando você responde a lição, nunca termina uma lição sem você responder. Responder a lição já é um exercício completado na presença do professor. E muitas vezes eu copio o versículo que está ali, porque o versículo é o que responde. Depois diz assim: leia e escreva. Leia e escreva. Leia e escreva. Os psicólogos, os psicopedagogos, os especialistas na linguística, Ladés também pode confirmar isso, dizem que os exercícios mais importantes para quem quer desenvolver inteligência, o conhecimento, a sabedoria, é no início da manhã ler e escrever. Aí eu fico dizendo, olha, se Deus está dizendo isso, daquela lição de escola sabatina, no estudo da Bíblia, para a gente ler, escrever, ler, escrever, ler, escrever. Aí eu encontro uma ruma de lição de líderes da igreja, tudo sem uma letra. Então veja aqui. Só tem o nome da pessoa no início, não responde nada. Quando você coloca no papel, porque a Bíblia é um papel, um papel escrito. Você lê lá, ou no celular, você lê lá o texto. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, Salmo 46:10. Aí você tenta memorizar. Amanhã de noite eu vou perguntar aqui, quem sabe, Salmo 46:10. Tem gente que aprendeu hoje, amanhã se esquece. O que você faz para aprofundar o estudo? Você escreve. Está dizendo, escreva. Porque colocar no papel a ideia que vem da sua mente ajuda a organizá-la da cabeça para a caneta e da caneta para as atitudes. E tudo que a gente escreve fixa mais na mente. Coração. Então você leu, escreveu, memorizou. Então isso é o estudo profundo. E de manhã é o melhor momento. Isso é o estudo profundo. O estudo da lição é um conteúdo bem extenso, bem grande. Aqui não está dizendo que você tem que estudar muito. Aqui está dizendo que você aproveita o que você estudou. Pode ser um verso, pode ser um título, pode ser um capítulo, pode ser um livro. A lição até sugere aqui os livros menores, como 1 João, Jonas, Filemon, Filemon. o livro preferido de Nefretes. Depois que eu li, Tiago. depois que eu escrevi, depois que eu memorizei, aí eu orei, aí eu fui embora cuidar da minha vida. Qual é o próximo passo para que o estudo se torne profundo? Agora eu tenho que procurar alguém Para para eu dizer o que eu aprendi. Gente, você não faz ideia do que eu aprendi hoje. Você não faz ideia do que eu aprendi hoje. Sabe o que eu aprendi hoje? Que nos evangelhos, os evangelhos apresentam Jesus com 4 características diferentes. Cada evangelho apresenta Jesus com uma característica. E essas características, essas 4 características de Jesus, elas são vistas no antigo santuário de Israel e são vistas no santuário de Deus através dos 4 seres viventes. Aleluia! Que coisa boa que é estudar a Bíblia, memorizar e compartilhar com alguém. Quantas pessoas ao redor de você sabem disso que você sabe? Isso é estudo profundo. O estudo profundo da Bíblia. Ler, escrever, memorizar, orar e compartilhar. Pois é. Professor só é sábio porque ensina. Eu aprendi língua portuguesa muito mais depois que eu passei a ensinar. Ninguém aprende estudando, todo mundo aprende ensinando. Então, irmãos, ensinar é a melhor maneira de aprender. Por 2 motivos. Primeiro, porque você reforça o conhecimento dentro de você. E segundo, porque você não consegue ensinar se você não se preparar. Então, olha como Deus sabe as coisas. Ele quer que a gente compartilhe. É para compartilhar quando o conteúdo não interessa no versículo. Compartilhe de acordo com a sua. Mãe, aí ontem que eu não ia lá para as Pedrinhas, aí terminou meu horário de aula mesmo, 10h40. Só que eu tenho que ficar planejando até 11h30, né?
na escola, o meu último horário é de planejamento. Aí tem uma professora lá, que é de Mossoró, e que ela passa o dia na escola, porque ela vem para cumprir o horário da aula de manhã, de tarde, de noite, para fechar na carga. Então ela fica lá na sala dos professores. E outra lá, que estava falando de um livro, e eu já conheci o livro. Aí eu tive a ideia de falar para ela, olha, eu li esse livro quando eu tinha 14 anos de idade, e quando eu li, eu relacionei a uma história da Bíblia. Você quer saber qual é? Aí ela ficou curiosa, aí eu comecei. A história de Absalão, a morte de Absalão, assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. Aí eu comecei, isso era 10h40, essas duas professoras me ouvindo. Eu falei da história de Davi todinha, dos filhos de Davi. Sabe que horas eu cheguei em casa? 12h30. Só falando da Bíblia, elas me ouvindo. Só resumindo, eu queria que você... Aí eu fiquei tão feliz. Eu cheguei em casa, a mamãe já estava almoçando. Aí eu disse, nada não, mas eu falei da Bíblia. E elas quiseram ouvir. Ó, gente, né? Só resumindo aqui para a gente orar, leve essas 4 dicas. Como tornar o estudo da Bíblia profundo em sua vida? Leia, aprenda, não vou querer que você não aprenda. Leia, escreva, memorize, Testemunho. Testemunho. ore e depois compartilhe. Leia, escreva, memorize, ore e testemunho. testemunho. Esse ore pode ser antes de ler, pode ser assim. Orar, ler, escrever, memorizar e testemunhar. Quando você escreve, ajuda a memorizar. É tanto que antigamente, quando não tinha a palavra de Deus escrita, o povo cantava os textos. Cantava a Bíblia. Os salmos eram cantados. O povo popular, o povão, não tinha a Bíblia. Então eles cantavam os textos bíblicos para memorizar. E a maneira mais fácil da gente aprender uma coisa é cantando. Os grandes cientistas, né? Vinham as coisas na mente, botavam no papel para depois Bota ir no em papel, prática. memoriza, decora, né? Memorizar, decorar. Depois, olha a Deus, Senhor, que coisa boa que esse verso para mim hoje. Eu quero memorizar, eu quero guardar esse versículo. A lição traz um versículo para a gente fazer todo dia a leitura daquele verso. Quando chega no sábado, a gente diz, qual é o verso para memorizar? Ninguém se lembra. Então, o estudo está sendo superficial. Quem estuda a Bíblia de forma superficial, vive de forma superficial, testemunha de forma superficial, busca a Deus de forma superficial e recebe só bênção superficial. E quem está na superfície, não vai permanecer. Porque quando o vento vier, as árvores que têm raiz muito rasa, elas caem. Irmãos, quanta coisa que essa lição tem para a gente absorver. Quanta coisa. Mas hoje nós queremos pedir a Deus no final dessa lição e uma coisa. Olha isso. Tenha misericórdia de nós. Sim, Deus. Não nos permita viver na superfície da vida cristã. Sim. O Senhor quer cristãos pesados, cristãos maduros, Verdade. cristãos que estudam com profundidade a tua palavra. Verdade. Ainda que um verso por dia. Se a partir de hoje essa igreja colocar em prática essas 5 dicas, lendo, escrevendo, memorizando, compartilhando com alguém, orando sempre ao estudar o texto, escolhendo o texto, pode ser Salmo, pode ser 1 João, pode ser Apocalipse, pode ser Gênesis, escolhendo o texto, Senhor, nós sabemos que aí vai se cumprir o verso para memorizar nessa semana. Tua palavra não voltará vazia. Amém. Ela fará em nós a transformação que nós precisamos. Sim. Obrigado por essa missão, Senhor. Aqueles que não têm a missão terão, em nome de Jesus, para o próximo ano, para que todos possam ser alimentados desse alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém.